Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, comecemos hoje a nossa homilia nos perguntando o que é mais fácil para nós, né? É mais fácil nós convertermos ou tentarmos converter alguém que é pagão ou algum herege, ou melhor, para ficar mais claro ainda, é melhor nós tentarmos ensinar alguém que não conheça nada sobre a fé, ou tentarmos convencer alguém que crê de maneira errada, de que ele está errado de suas ideias e convicções. Bom, provavelmente é melhor nós começarmos do zero, ou seja, ensinarmos alguém que não tenha conhecimento ou contato com a fé, do que nós tentarmos convencer alguém, alguma pessoa, de que ela sim está errada. Sobre a vida do beato de hoje, que vai ser canonizado domingo, dia 13, né? Ele era de origem anglicana, ou seja, ele era um protestante, que viveu no século XIX, ele viveu ao longo de todo o século XIX, ele viveu 89 anos, nasceu em 1801 e morreu em 1890. O beato cardeal John Henry Newman, ele era inglês, nasceu em Londres, lá na Inglaterra, num período em que a igreja em todo o mundo estava sendo atacada, num período em que a igreja lutava contra Napoleão, num período em que estavam surgindo os estados independentes, né? Nesse período também o Brasil ganhou a independência, e a primeira coisa que os países recém-surgidos queriam deixar de lado era quem? A igreja, né? Mas tinham, porém, lá na Inglaterra, há muito tempo atrás, a Igreja Católica já tinha sido posta de lado. Então, houve um movimento diferente. Houve um movimento de retornar às raízes do protestantismo, ou seja, retornar às raízes da Igreja Anglicana. E quem é que estava encabeçando esse processo? Quem estava encabeçando esse processo era o próprio Henry Newman, que, repito, ele era de origem anglicana e chegou a se tornar, inclusive, um sacerdote anglicano. Quando ele tinha por volta dos 30 anos, ele então liderou um movimento chamado Movimento de Oxford, em que ele tentou retornar à raiz do anglicanismo. E ele foi estudar a respeito de como houve essa separação, né? Por que houve a separação da Igreja Católica, ou melhor, da Igreja Anglicana, que se separou, rompeu todos os seus laços com a Igreja Católica. E estudando então isso, ele pôde assim converter-se pouco a pouco ao catolicismo, de modo que ele afirma nos seus escritos, né, que o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, ele gosta muito do Henry Newman, a ponto de dizer que a autobiografia do beato Henry Newman se compara, inclusive, com a autobiografia de Santo Agostinho, ou seja, as confissões de Santo Agostinho. E ele então começa a se converter, a ponto de dizer que é impossível alguém estudar a história de maneira imparcial, né, e não se converter ao catolicismo. E ele então se converte, é ordenado em 1847 e passa o restante da sua vida ordenado um sacerdote católico em comunhão com a igreja. Ele assim refaz todos os seus escritos onde ele havia atacado a igreja, ele assim refaz, né, mudando tudo aquilo que ele havia escrito, se reiterando e mudando toda a sua teologia, digamos assim. Mas tem um porém. Na Inglaterra, naquela época, se você era católico, você era deixado de lado. Você não poderia frequentar certos ambientes, você não poderia ser um funcionário público.
toda a sua estima, ela era posta lá embaixo. Ou seja, se você fosse um católico no século XIX, na Inglaterra, você sofreria inúmeras represálias. E o Henry Newman, ele era de um alto escalão, ele era um sacerdote anglicano que tinha vários assim privilégios, e ele foi capaz, tocado pela graça de Deus, né, de deixar tudo isso de lado, ser posto numa paróquia no fim do mundo, né, e passar lá abandonado os últimos 50 anos da sua vida. Pois bem, meus irmãos, hoje, nessa celebração, nós temos nesse evangelho Jesus que ensina os seus discípulos, os seus apóstolos a rezar. E qual é a primeira palavra que Jesus assim pronuncia na sua oração? Jesus se dirige a Deus chamando-o de Pai. E em inúmeros outros momentos fortes da vida de Jesus, nós o ouviremos chamar Deus de Pai. Quando Jesus, por exemplo, está no Horto das Oliveiras, na sua agonia mortal, ele olha para o céu e fala: Pai, afasta de mim este cálice. Jesus, antes de entregar o seu espírito na cruz, ele também diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mais adiante, São Paulo nos diz que somente em Jesus nós podemos chamar Deus de Pai. Somente com Jesus nós podemos verdadeiramente chamar Deus de Pai. E o que isso representa para cada um de nós? O que celebrar essa memória de Henry Newman, daqui a pouco São Henry Newman, a partir de domingo, representa para cada um de nós? Primeiramente, esse abandono em Deus. Jesus, ao chamar Deus de Pai, não evoca uma ideia de um ser supremo, de um ser superior, que cuida de todas as coisas, mas não, ele invoca aquele que nos criou e aquele que nos ama. Cada vez que nós celebramos a missa, cada vez que nós comungamos, lá do céu, Deus Pai olha para cada um de nós e procura assim o seu Filho Jesus. Olha para cada um de nós que assim comungamos, que assim estamos nessa celebração, e Ele procura o seu Filho Jesus. E Ele quer que Jesus mais uma vez assim diga para Ele: Pai. Mas às vezes Jesus está muito ocupado com a nossa correria para lá e para cá, e a última coisa que nós assim lembramos de fazer é rezar e juntamente com isso chamá-lo de Pai, né? Então, meus irmãos, ao celebrar essa memória de hoje, ao olhar para esse evangelho, nós somos chamados a nos abandonar em Deus. E esse abandono, ele se manifesta de maneira concreta. E nós precisamos, da mesma forma que Jesus assim, ensinando os seus discípulos a rezar, nos abandonar, depositar um tempinho a mais, né, para com Deus, sermos generosos para com Deus. O processo da conversão de Henry Newman foi algo gradativo, foi algo que pouco a pouco ele pôde abraçar a ponto de renunciar grandes coisas na sua vida por causa de Deus. Então, pouco a pouco, estejamos juntos com Deus, nos abandonemos em Deus. Às vezes é necessário sim nós renunciarmos muitas coisas que nos são caras, nós renunciarmos certos afazeres para dedicar um tempo a mais para Deus, porque quem é que é capaz de nos converter? É o próprio Deus, e se nós assim não nos abandonamos a Ele, se torna cada vez mais difícil assim de nós nos convertermos. E por fim, encerrando essa homilia, recordo um dos ensinamentos que eu acho que São João da Cruz, se não me falha a memória, nos diz. São João da Cruz nos diz que quando nós estamos diante
de coisas boas aqui sobre essa terra. Por exemplo, nossa família é algo bom, não é? Com certeza. O nosso trabalho, que nos edifica, se vivido com amor, é algo bom. O apostolado também não é algo bom? Salvar as almas? Com certeza, né? Mas diante de coisas que nos são boas, se nós nos ocupamos somente em fazer e não nos dedicamos um tempo para estar recolhidos com Deus, em oração, bebendo da fonte deste amor, né? Diante dessas duas realidades, com o tempo, nós vamos deixando de lado o estar com Deus. De maneira mais objetiva, ele nos diz, quando nós estamos diante de dois amores, né? O amor de Deus, que é algo supremo e infinito, elevado lá nas alturas, né? E quando nós estamos diante do amor de coisas terrenas, nós somos tentados a nos ocupar somente com aquilo que é terreno. E com o tempo, o amor de Deus vai se tornando algo abstrato, a ponto de nós deixarmos de lado, né? E o beato Henri Newman hoje viveu de maneira muito concreta esse abandono. Se ele não estivesse assim alicerçado em Deus, ele não seria capaz de renunciar a tudo isso, sofrer todo esse abandono, né? Sofrer todas as represálias por causa de Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos colocar o amor, as coisas que nós fazemos, no lugar do amor de Deus, porque nós vamos deixando Deus pouco a pouco de lado, e é Deus que sustenta toda a nossa vida, tudo o que nós assim fazemos. Então nos decidamos em estar com Deus nessa Eucaristia de hoje. Quando nós assim comungarmos, não nos esqueçamos, o céu olha para nós, o Pai olha para nós e espera que Jesus assim reze em nós, que Jesus tenha espaço para que esse amor cresça em cada um de nós. Que Nossa Senhora, São José e o nosso anjo da guarda interceda por cada um em nossos propósitos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.